A Arábia Saudita acaba de chocar o mundo. Não com mais uma descoberta de petróleo, nem com disputas políticas, mas com um projeto que está redefinindo o que entendemos por cidades, urbanismo e futuro. Imagine uma cidade que não se espalha para os lados, mas cresce em uma linha reta de 170 quilômetros, cortando o deserto como uma lâmina, totalmente livre de carros e emissões. Um lugar onde 9 milhões de pessoas poderão viver, trabalhar e se conectar em um ambiente pensado para ser uma utopia tecnológica e sustentável. Parece ficção científica, e é exatamente isso que o país está construindo agora. Mas essa transformação grandiosa esconde desafios que poucos estão dispostos a mencionar. Os planos originais falavam em uma obra pronta até 2045, mas a realidade dos canteiros de obra revela que menos de 2% da megaestrutura estará pronta até 2030. Como lidar com o custo astronômico, os obstáculos da engenharia e a pressão política de entregar algo que pode mudar o mundo? Será que essa cidade futurista não é apenas mais um sonho megalomaníaco prestes a virar um gigantesco elefante branco? Parece ficção científica, mas é a realidade que a Arábia Saudita está começando a construir. Este projeto se chama A Linha, parte do ambicioso Plano Neon, uma transformação de escala nunca vista no mundo moderno. E enquanto a ideia parece quase inacreditável, com desafios de engenharia, custos estratosféricos e prazos apertados, as obras já estão em andamento. Mas a que custo? E será que essa utopia realmente é possível? A linha promete revolucionar não apenas o conceito de moradia, mas também o modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o meio ambiente. Sem carros, com transporte rápido e sustentável, e conectada por sistemas inteligentes que prometem reduzir o desperdício e aumentar a qualidade de vida. A visão é clara. Uma cidade que funcione como um organismo vivo, onde cada elemento está sincronizado para o bem-estar dos seus habitantes e o respeito ao planeta. Mas, apesar da grandiosidade da proposta, os fatos no chão revelam um cenário diferente. Embora planejada para alcançar 170 quilômetros e abrigar 9 milhões de pessoas até 2045, os relatórios mais recentes indicam que apenas 2,4 quilômetros da estrutura poderão estar concluídos até 2030, menos de 2% do planejado inicialmente. Isso levanta dúvidas legítimas. É uma questão de ajustes naturais em projetos desse porte, ou estamos diante dos primeiros sinais de que a ambição pode estar ultrapassando a capacidade técnica e financeira? Nos canteiros de obras, módulos específicos mostram avanços variados. Alguns já têm fundações e estruturas emergindo do solo, enquanto outros ainda estão na fase de escavação. A utilização de tecnologia avançada é impressionante, desde concreto de baixo carbono a máquinas guiadas por GPS e sensores que monitoram milhares de parâmetros em tempo real. Isso reforça que, apesar dos atrasos, a Arábia Saudita não está brincando de construir o futuro. O desafio, porém, é enorme. Manter a coordenação em uma obra dessa magnitude, em um terreno tão árido e complexo, com logística que depende do escoamento de volumes gigantescos de água e materiais, é uma tarefa que poucos no mundo estariam dispostos a enfrentar. Enquanto o mundo assiste cético, outros projetos complementares desse plano mirabolante ganham corpo. No centro da capital, Riad, o King Salman Park começa a tomar forma. Não é apenas um parque, é o maior parque urbano do planeta, uma tentativa de transformar uma cidade árida em um oásis verde. No coração do parque está o Royal Arts Complex, um projeto cultural que mistura arquitetura contemporânea com elementos tradicionais sauditas, trazendo à tona um lado menos conhecido do país. O Museu Piramidal de 106 metros de altura deve se tornar um ícone da Skilline local, junto a auditórios futuristas, estúdios de arte e um domo que celebrará a criatividade saudita. A visão é ambiciosa, mas aqui surge outro questionamento. Essa busca por símbolos grandiosos e espaços culturais sofisticados será capaz de romper o estigma de um país historicamente fechado, marcado por conservadorismo? Ou será que são apenas investimentos estéticos, tentando construir uma imagem moderna que ainda não se reflete na realidade social? Em seguida, a cidade se prepara para receber o Mukaab, um cubo gigante com 400 metros de altura, largura e profundidade, uma das estruturas arquitetônicas mais impressionantes já concebidas. Serão 64 milhões de metros cúbicos de espaço, onde visitantes poderão experimentar ambientes digitais e virtuais que prometem revolucionar a interação urbana. Imagine ruas flutuantes, realidades alternativas e plataformas suspensas, tudo dentro de um gigantesco mundo dentro do mundo. É o ápice da ambição tecnológica, mas também um grande mistério. Essa imersão em ambientes digitais será o futuro da experiência humana, ou um sinal de que a sociedade está cada vez mais afastada da vida real? Até onde podemos confiar que essas megas construções irão cumprir o papel de melhorar vidas,
em vez de criar bolsões artificiais e inacessíveis. Outro projeto gigante é Qindia, uma mega cidade do entretenimento a poucos quilômetros de Riad, quase pronta para abrir suas portas. Parques temáticos, arenas esportivas, pistas de corrida, montanhas russas de tirar o fôlego e áreas residenciais fazem parte da proposta de transformar o país em um polo global do lazer. A aposta é alta. O Parque Six Flags mais impressionante fora da América do Norte, com a montanha-russa mais rápida e alta do mundo, além de atrações aquáticas e circuitos de Fórmula 1 em construção. Tudo isso cria milhares de empregos e movimenta a economia, mas também provoca dúvidas. Essa corrida pelo turismo e entretenimento é sustentável a longo prazo. O investimento é tão agressivo que os riscos de atrasos, estouros orçamentários e problemas ambientais são reais. Além disso, qual é o verdadeiro impacto social? A população local está preparada para essa transformação? Ou serão apenas espectadores de um espetáculo voltado para turistas e elites internacionais? Por fim, Oshagon se destaca como um modelo de cidade portuária sustentável, com foco em energia renovável e alta tecnologia, às margens do Mar Vermelho, perto do Canal de Suez. O porto já conta com guindastes automatizados e logística inteligente, e o planejamento prevê bairros residenciais completos, mobilidade verde e um ambiente industrial limpo e inovador. Mesmo com essa estrutura de ponta, a dúvida permanece. É possível transformar uma região tão delicada ambientalmente sem causar danos irreversíveis? A pressão para entregar resultados pode comprometer a sustentabilidade? E até que ponto esses projetos podem ser um modelo para outras regiões do mundo? Ou são iniciativas únicas que dependem do enorme orçamento saudita? A Arábia Saudita está construindo uma narrativa poderosa. A de um país que ousa reinventar seu destino, saindo da dependência do petróleo para se tornar um líder global em tecnologia, turismo e sustentabilidade. Mas, por trás dessa visão grandiosa, estão desafios que vão muito além da engenharia. São desafios sociais, ambientais, econômicos e culturais que podem definir o futuro do reino. O que se vê hoje é apenas o começo de um jogo que pode mudar a face do Oriente Médio e influenciar o mundo. Mas será que esses projetos serão mesmo os marcos de uma nova era? Ou serão apenas monumentos de uma ambição que talvez ultrapasse o que é possível realizar? Enquanto as máquinas seguem escavando e as estruturas começam a subir, o mundo observa em suspense. E você, como enxerga essa ousadia? Será que a Arábia Saudita está realmente construindo o futuro? Ou apenas um sonho grandioso que pode se perder no deserto? A Arábia Saudita não está apenas sonhando alto. Ela está tentando transformar cada uma dessas ideias em realidade concreta. E nenhum dos seus projetos reflete isso tão claramente quanto Oshagon. Essa cidade portuária futurista, situada às margens do Mar Vermelho, é mais do que um polo industrial. É uma aposta audaciosa na integração de tecnologia, sustentabilidade e inovação logística. Oshagon quer ser o primeiro porto totalmente automatizado do país, com guindastes controlados remotamente, sistemas inteligentes e uma infraestrutura planejada para minimizar o impacto ambiental. Tudo isso enquanto busca operar 100% com energia renovável e abrigar cerca de 90 mil moradores em bairros que prometem alta qualidade de vida, com escolas, áreas verdes e mobilidade inteligente. No papel, a proposta parece perfeita. Mas a pergunta que poucos fazem é: será que é possível equilibrar a pressão industrial com a sustentabilidade ambiental sem comprometer o futuro? Afinal, desenvolver uma cidade industrial desse porte em uma região que convive com limitações hídricas severas e um ecossistema frágil representa um desafio gigantesco. E ainda mais, será que a população local, acostumada a um modo de vida tradicional, está realmente preparada para essa transformação? Além disso, Oshagon não está sozinha nesse movimento. Ela representa o que o NEON chama de manufatura avançada limpa, em parceria com consultorias globais e o Fórum Econômico Mundial, incentivando startups e inovações tecnológicas que prometem tornar o processo produtivo mais eficiente e menos poluente. A presença de plataformas robóticas da IBM e aceleradoras como a Oshagon X McLaren indicam uma clara aposta no futuro, mas também trazem à tona questões sociais. Quem serão os beneficiados por essa revolução tecnológica? A inclusão social realmente caminha lado a lado com a alta tecnologia, ou há o risco de criar uma elite digital isolada da maioria? No campo do turismo, a Ilha Sindalah já começou a abrir as portas para um público seleto, sinalizando a intenção do reino de se posicionar como um destino de luxo mundial. A inauguração, celebrada com uma festa de 45 milhões de dólares e presença de celebridades internacionais, foi um verdadeiro espetáculo. A ilha oferece marinas, campos de golfe, hotéis 5 estrelas e apartamentos de alto padrão, todos concebidos para atrair turistas exigentes e investidores ricos.
Mas a dúvida aqui é outra. Até que ponto essa aposta no turismo de elite pode ser sustentável e realmente benéfica para a economia local? A exploração turística exagerada pode aumentar as desigualdades e até prejudicar o meio ambiente, especialmente em uma região tão ecologicamente sensível quanto o Mar Vermelho. E, ao mesmo tempo, o reino precisa se questionar se essa ostentação consegue construir uma imagem mais diversa e aberta, ou se ela acaba reforçando estereótipos. E o que dizer de Troja, o resort de esqui em pleno deserto? Esse projeto parece desafiar qualquer lógica climática, com pistas que usam um sistema inovador de fabricação de neve artificial, livre de químicos, para garantir esportes de inverno durante o ano todo. São mais de 30 quilômetros de pistas, entre neve real e sintética, além de uma vila vertical que desafia a gravidade, onde a construção já utiliza aço suficiente para erguer 18 torres Eiffel. O local se prepara para sediar os Jogos Asiáticos de Inverno em 2029, um feito inédito para o Oriente Médio. Apesar da imponência, surge outra questão fundamental. A que custo ambiental e econômico tudo isso está sendo erguido? Será que a obsessão por demonstrar modernidade e poder não pode resultar em um desequilíbrio ecológico grave, especialmente considerando o uso intensivo de recursos para produzir neve e manter a infraestrutura? E mais, será que a população da região terá acesso e participação nesses empreendimentos, ou eles serão apenas mais um palco para visitantes e elites globais? No meio dessa corrida, o reino enfrenta um dilema clássico. Como garantir que a transformação seja profunda, sustentável e inclusiva? Como não repetir erros históricos em que megaprojetos concentram riquezas e poder, mas não geram melhorias reais para a maioria? A pressão por resultados é enorme. A Arábia Saudita quer diversificar sua economia e se livrar da dependência do petróleo o quanto antes. Por isso, acelerou os prazos, elevou as apostas e abriu os cofres para uma revolução urbana, industrial e turística sem precedentes. Mas será que essa pressa não pode se tornar sua maior inimiga? Atrasos, revisões nos planos e estouros nos orçamentos já são realidade em vários dos projetos. A complexidade técnica é enorme e as dificuldades logísticas em terrenos desafiadores são diárias. Por trás dos números impressionantes e dos discursos otimistas, há uma batalha constante para manter tudo nos trilhos. E o custo disso pode ser invisível. Impactos ambientais, deslocamentos de comunidades, falta de transparência e riscos financeiros para um país que, embora rico, enfrenta desafios sociais e políticos profundos. A Arábia Saudita está literalmente tentando reinventar sua própria história. E o mundo observa, dividido entre admiração e ceticismo. Será que esses projetos são o prenúncio de uma nova era para a região? Ou serão apenas grandes obras que ficarão marcadas pelo que não conseguiram cumprir? O que se desenha é um experimento monumental, onde a ambição humana enfrenta limites reais e complexos. E a resposta a esse experimento pode moldar o futuro não apenas do Oriente Médio, mas de como cidades e países ao redor do mundo encararão os desafios da sustentabilidade, tecnologia e inclusão. Enquanto isso, a obra continua. Máquinas gigantes escavam solo, estruturas imensas ganham forma e milhares de pessoas trabalham para transformar o deserto em metrópoles futuristas. Mas a pergunta que fica é inevitável: esse futuro promissor está realmente ao alcance das mãos, ou é apenas um sonho que pode se desfazer no calor do deserto? E você, o que pensa sobre essa revolução que está em curso? A Arábia Saudita está realmente construindo o futuro ou apenas um espetáculo grandioso que corre o risco de ser maior do que sua capacidade de realização? Os projetos da Arábia Saudita são uma verdadeira demonstração de força e ambição, mas também um convite a refletir sobre o verdadeiro significado de construir o futuro em um mundo marcado por desafios econômicos, sociais e ambientais profundos. Quando olhamos para estruturas como a Linha, o Muqab, Troja e as outras cidades futuristas, precisamos ir além da superfície brilhante e questionar o que está por trás dessas mega-construções. A primeira questão que vem à tona é sobre a viabilidade real desses sonhos tecnológicos e urbanos. Criar uma cidade linear que abriga milhões, uma mega-estrutura cúbica de 400 metros em todas as direções, resorts de esqui no meio do deserto e cidades portuárias ultramodernizadas é algo sem precedentes. Será que toda essa grandiosidade consegue de fato ser operacional? Ou existe o risco de que alguns desses projetos se tornem cidades fantasmas, obras imensas que não cumprem suas promessas e acabam se tornando monumentos ao fracasso? A velocidade em que esses empreendimentos estão sendo planejados e executados adiciona uma camada extra de pressão. Em vários casos, prazos foram adiados, orçamentos extrapolados, e ajustes nos planos indicam que o desafio de dominar a engenharia, o clima e a logística é ainda maior do que se imaginava. Não é incomum em grandes obras que o otimismo inicial dê lugar à realidade dura da construção. Mas no caso desses projetos,
O que está em jogo é muito mais do que estruturas físicas. É a reputação de um país inteiro que quer provar ao mundo que pode se reinventar. Mas talvez a pergunta mais difícil seja: qual é o impacto social real dessas megacidades? As obras criam empregos e movimentam a economia, mas em que medida elas melhoram a vida da população local? Estão mesmo construindo um futuro inclusivo, ou apenas uma vitrine para turistas, investidores e elites globais? O equilíbrio entre inovação e equidade social é delicado e muitas vezes negligenciado em projetos dessa escala. Além disso, a questão ambiental permanece no centro do debate. A Arábia Saudita investe pesado em energia renovável e tecnologias limpas, mas construir pistas de esqui artificiais em um deserto, erguer enormes estruturas em áreas ecologicamente frágeis e aumentar a pressão sobre recursos hídricos escassos levantam dúvidas legítimas. Até onde essas iniciativas poderão se sustentar diante da urgência climática global? A pressão para diversificar a economia do país, romper com a dependência do petróleo e atrair olhar internacional cria uma tensão entre necessidade e capacidade. A Arábia Saudita está apostando tudo no desenvolvimento rápido e disruptivo. Mas o que acontece se alguns desses projetos falharem? Qual será o impacto político, social e econômico para a nação? E qual lição o mundo vai tirar dessa experiência? Ao final, mais do que prédios ou parques temáticos, o que está em jogo é a capacidade humana de imaginar, planejar e realizar o futuro diante de incertezas profundas. O que essas obras nos mostram é a ambição de um país que não aceita mais o status quo, mas também nos expõe às complexidades e riscos de se tentar reinventar o presente com pressa e grandiosidade. Enquanto as máquinas continuam a erguer as cidades do futuro, e o deserto vai se transformando sob as mãos de arquitetos, engenheiros e trabalhadores, o mundo permanece atento, não apenas para ver se as estruturas físicas vão resistir, mas para entender se essa ousadia pode ser a chave para um amanhã realmente diferente. E você, o que acha? Será que a Arábia Saudita está realmente desenhando o futuro ou apenas investindo em uma miragem futurista? Quais são os limites entre sonho e realidade quando falamos de megaprojetos como esses? E, acima de tudo, que lições podemos tirar para nossas próprias cidades e sociedades? O futuro está sendo construído diante dos nossos olhos, mas será que estamos prontos para o que vem por aí?